Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Tsugumi da Banana Yoshimoto. Este livro aqui então foi publicado pela primeira vez em 1969, não, 1989, só que só chegou aqui em edição brasileira aqui por essa Estação Liberdade em 2015. Eu li este livro então para aquele desafio Les Mis. Caso você não tenha visto o meu vídeo em que eu comento um pouco das leituras que eu farei para esse desafio, eu vou deixar o link para ele lá embaixo para que você veja. Inclusive, essa daqui foi a minha escolha para literatura oriental. Então, e eu fiquei muito espantado ao perceber que esse é o único livro de literatura oriental que eu tenho dentre todos esses livros que eu tenho aqui. Então, isso me preocupou um pouco. Eu já anotei as sugestões de alguns de vocês lá naquele meu vídeo. E pretendo correr atrás do prejuízo a partir de agora. Muito bem, então. Este livro então vai ser narrado por essa personagem chamada Maria. Quando o livro começa, ela deve estar ali por volta dos seus 16, 17 anos. E ela vai narrar um pouquinho da história dela com a mãe em uma cidadezinha litorânea. Ela mora com a mãe ali, enquanto o pai, que mora em Tóquio, está tentando oficializar o seu divórcio com a ex-mulher. E justamente por ser fruto dessa relação extraconjugal, a gente percebe que não de maneira explícita, mas em alguns momentos aqui, a Maria e a mãe dela acabam sendo mal vistas, dada a organização social, não é, do Japão de meados do século XX. Então perceba que apesar do pai já ser separado da ex-mulher, ainda assim as pessoas sempre tratam a mãe da Maria como se ela fosse a amante que foi lá e destruiu uma família. Mas enfim, enquanto o pai então está tentando oficializar essa situação desse divórcio dele em Tóquio, a gente vai acompanhando então esse núcleo familiar que se desenvolve em torno da Maria e da mãe, que moram nessa cidadezinha litorânea. E por ser uma cidadezinha litorânea, essa é uma cidadezinha turística, não é, da costa japonesa, e elas moram ali na pousada dos familiares e ajudam ali nos serviços dessa pousada em troca desse teto, digamos assim, não é? Então, junto com a mãe e com a Maria, moram também ali nessa pousada a tia e o tio, que são os donos desse estabelecimento, e também uma prima mais velha que se chama Yoko, e a prima mais nova da Maria, que é a tal da Tsugumi aqui. A Tsugumi, desde o início, a gente percebe que ela é uma pessoa extremamente desagradável. Ela tem uma série de complicações na saúde, então ela se priva de várias atividades, então ela não pode fazer determinadas aulas, ela não pode se estressar, ela não pode tomar sol, ela não pode tomar chuva, ela não pode andar descalça, ela não pode fazer esforço, ela não pode nem ajudar nas tarefas de casa, que todas essas coisas acabam contribuindo para o agravamento dessas crises que ela tem. Em nenhum momento fica claro que tipo de doença é essa que ela tem, mas o que a gente fica sabendo é que periodicamente ela tem que fazer uma série de exames, ela tem que ficar internada por conta dessas complicações que ela tem na saúde. Só que ela não é desagradável por causa disso, claro. Mas ela é desagradável porque, por conta dessa série de privações, ela sempre se manteve muito sozinha. Então ela não é uma pessoa que sabe ter um trato social. E além dela não saber ter esse trato social, ela não quer ter esse trato social. Então ela é extremamente rude, extremamente grosseira. Ela se esforça para ser desagradável. Ela faz algumas atitudes que são descritas aqui por essa prima, que é quem mais sofre as consequências dessas ações. Algumas dessas atitudes beiram mesmo o sadismo. Só que apesar de todos esses poréns, a Tsugumi é extremamente adorada por todas as pessoas ao seu redor. Então as pessoas acabaram, de certo modo, encarando todas essas atitudes dela de uma maneira muito natural. Então, apesar das pessoas muitas vezes ficarem tristes com as atitudes da Tsugumi, elas não conseguem sentir raiva ou, enfim, ficar tristes por muito tempo com essa garota. O que fez com que houvesse uma identificação quase que imediata entre eu e ela, porque tinha várias coisas que eu li aqui e falava assim, meu Deus do céu, essa pessoa sou eu, uma pessoa que vive doente, uma pessoa que não pode fazer nada da vida, que senão adoece,
uma pessoa que, ó lá, por exemplo, agora, tá um calor desgraçado só porque eu ando com o ventilador ligado, já estou ficando rouco. Então você perceba que eu sou muito da Tsugumi, eu acabo encontrando em mim, ou muito de mim eu acabei encontrando nessa personagem. Mas enfim, o fato então é que com o desenvolvimento dessa narrativa, há um determinado momento em que a Maria consegue passar na Universidade de Tóquio e calha de ser justamente no momento em que o pai consegue oficializar o divórcio. Então, a Maria e a mãe acabam indo mudar, elas acabam se mudando para Tóquio e acabam vivendo aquela vidazinha ali familiar e cotidiana que todo mundo conhece. Só que o pai da Maria, ele acabou me estressando muito, porque assim, por eles viverem essa situação um pouco desconfortável a vida inteira, ele não percebeu que o tempo passou. Então, muitas vezes ele trata a Maria como se ela fosse ainda uma criancinha, quando na verdade ela já é uma universitária. Então, o pai dela é meio idiota e isso me desagradou um pouco. Ele é extremamente feliz com essa vida familiar e ó, que coisa bela. Mas enfim, cada um é feliz como lhe apetece, não é? O fato então é que, passado um ano letivo nessa universidade, chegam as férias de verão e a Tsugumi liga para essa prima para que elas possam então se reencontrar, para que a Maria possa voltar então para essa cidadezinha litorânea e para que elas possam viver ali essas férias juntas. E grande parte do livro se desenvolve justamente durante esse período de férias de verão. Então, assim, o que a gente vai ter a partir desse momento em que essas primas se reencontram é uma série de eventos em que a narradora tenta demonstrar a personalidade dessa moça, né, da Tsugumi. Desde, sei lá, a maneira como ela lida com os cachorros da vizinhança, até a maneira com que ela se apaixona por um rapaz que está passando as férias de verão ali também. E como que esse amor entre Tsugumi e esse rapaz inesperadamente dá certo e os dois começam de fato a namorar. Então a gente vai acompanhando essa série de eventos e a gente vai acompanhando entrelaçadas a esses eventos, a gente vai acompanhando também uma série de retomadas ao passado em que essa narradora tenta demonstrar como a Tsugumi era e como ela é. E justamente por conta disso a gente vai criando uma imagem sobre essa personagem. A gente começa a perceber que no fundo, ela não é tão má quanto parece ou quanto gostaria de ser. Na verdade, ela trata todas as pessoas dessa forma justamente como uma maneira de se defender e de mostrar para os outros que ela pode se cuidar sozinha, quando na verdade ela mesma sabe que não pode, por conta daquelas várias complicações de saúde que ela tem. Não é? E é curioso porque essa Tsugumi, ela é extremamente como é o nome? Dramática. Então assim, o livro inteiro ela fica, oh meu Deus, eu vou morrer. Outra coisa que me fez me identificar bastante com ela. Por exemplo, tem um determinado trecho em que a narradora diz o seguinte: Tsugumi, ultimamente você está conversando como um ser humano, não acha? Acho que é porque eu estou para morrer, disse ela. Então, assim, quando eu leio frases como essa, eu falo assim, gente, eu sou a Tsugumi, não sabia. Porque, assim, eu tenho muito disso. Né? Eu acho que eu não comentei isso com vocês nunca, mas eu tenho uma ideia, uma quase obsessão pela ideia da minha própria morte. Não vou falar mais disso agora, eu vou fazer um dia outro daqueles meus autorretratos e daí eu comento um pouco mais a fundo disso. Mas o fato então é que essa personagem, a gente vai percebendo que ela tem um senso de humor muito diferente do normal, ela tem um humor negro que é muito característico dela e isso faz parte dessa ideia de uma pessoa rude que as pessoas fazem dela. Só que enfim, eu acho que a principal história, esse daqui é um livro muito bom, mas assim, eu achei que teve algumas histórias que faltaram um desenvolvimento. Não é? Por exemplo, a primeira história que a gente vê aqui envolvendo essa tal da Tsugumi, que é na verdade uma lembrança, né, uma memória que a narradora tem, é a seguinte: quando Tsugumi e a Maria eram mais jovenzinhas,
elas criaram o hábito de escrever cartas e colocar essas cartas em uma caixa de correio, num lugar bem afastado, de noite. Elas iam lá, escreviam as cartas e colocavam essas cartas no correio. E um dia, nessa caixa de correio, e um dia elas acabam recebendo uma carta de volta. E essa carta que elas recebem elas recebem essa carta assinada pelo avô da Maria. Só que o avô da Maria está morto. Só que assim, e quando eu li, isso é logo o primeiro capítulo do livro. Quando eu li isso, eu falei assim, nossa, que coisa genial, nossa, nós vamos acompanhar. Só que não, isso acaba assim, sabe assim, eu fiquei, ai gente, podia ter desenvolvido melhor essa história. E enfim, não vou falar o que acontece, mas a história se resolve muito rápido. Então isso foi uma coisa que me desagradou. Teve vários momentos aqui em que eu achei que haveria um aprofundamento ou um desenvolvimento melhor de determinadas lembranças que acabam não acontecendo. E há alguns trechos aqui também que, apesar de serem verossímeis quando você pensa nessa personagem, Natsugumi, quando você olha e para pensar, você fala assim, não, isso não acontece. Não seria possível uma coisa dessa acontecer assim na vida real. Então, há alguns trechos aqui que são coerentes dentro da história, dentro do universo que a Banana Yoshimoto cria aqui, mas ainda assim são momentos em que eu achei que não se sustentariam na vida real, mas nós não estamos falando da vida real, não é verdade? Mas enfim, de uma maneira geral, é um livro muito bom. Eu não vou dar detalhes dessas histórias, porque eu não quero, enfim. Eu acho que o bom dessas histórias é que, e isso é uma qualidade que eu achei nesse livro, que assim, elas te pegam de surpresa, você começa, cada capítulo começa, os capítulos eles funcionam quase que de maneira independente dentro do livro. Então, o capítulo começa, você não sabe mais ou menos o que vai acontecer, e daí ele tem sempre um ponto de virada que te pega de surpresa, então não vou dar detalhes sobre a história. Mas enfim, eu estou com a impressão de que eu tinha mais alguma coisa para falar sobre o livro, mas eu não estou me lembrando agora, para você ver como a minha memória anda boa e o ano nem começou direito ainda, não é verdade? Mas enfim, fica aqui então a dica desse livro que é muito bom, apesar dessas... Ah, eu lembrei de outra coisa também que me desagradou um pouco. Essa autora, ela conseguiu... nos momentos em que ela não queria, ela conseguiu ser extremamente poética. Então, assim, há frases aqui que são extremamente simples, só que elas são de uma profundidade que você fala assim, nossa, que coisa bonita. Sobretudo quando há o entrelaçamento entre o passado e o futuro. É uma cidadezinha litorânea, então essa coisa toda do mar, essa coisa toda da maresia, dessa atmosfera de uma cidade litorânea, está presente dentro do livro. Isso é uma coisa que funciona bem para os propósitos narrativos, porque isso acaba fazendo com que haja uma atmosfera diferente, e isso acaba fazendo com que a passagem do presente para o passado se dê quase que imperceptivelmente. Então esse é uma qualidade muito boa desse livro, mas há alguns momentos em que você percebe que essa autora forçou demais a mão para poder compor esse cenário. E isso acabou me desagradando um pouco então. De uma maneira geral, o que eu tenho a dizer sobre esse livro é um livro bom, mas ele tem algumas falhas nesse sentido da construção. A história é muito boa, mas tem alguns momentos em que a autora escorrega ali. Não sei se esse foi o primeiro livro dela, pode ser que seja por causa disso. Fiquei com vontade de ler os outros, mas acredito eu que esse seja o único que nós temos aqui no Brasil. Então fica aqui o apelo à editora para que edite outros, para que lance outros livros aqui dessa autora, porque vale muito a pena. É isso então, fica aqui a dica de mais esse livro. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!